O Windows, a gente vai ter que fazer essa verificação à luz da sua integração à sociedade, né? A nossa sociedade, né? Porque tudo bem, ele é integrado à sociedade dele lá, né? Ele tem os valores da sociedade dele, mas a gente precisa verificar o seu nível de integração acerca da nossa sociedade, ou seja, dos nossos valores, né? Então, não é automático isso, não é automático, a gente tem que fazer essa ponderação, tá? E aí, claro, dependendo do caso, ele vai submeter a perícia para você saber o nível, né, de integração dele, para você saber o nível de imputação, de imputabilidade, de probabilidade desse índice. Então, ele pode ser imputável, semi-imputável ou inimputável. Né? Ele pode ter uma dessas três condições aí. Né? Imputável. Quando é que o índice é totalmente imputável? Quando ele está integrado à vida em sociedade. Pô. Você encontra, tem um colega meu que ele é índio. Ele é índio, ele toca teclado, toca pra caramba, por sinal. Toca violão, pô, dava aula de inglês. O cara é um gênio, meu amigo. O cara é gente boa demais. Pô, o cara totalmente integrado, pô. Totalmente integrado. Tá? Então ele é imputável. Semi-imputável. Aquele cara que, né, tem mais ou menos a compreensão do fato, tem a doença, ela é mais ou menos entende, né? Ele está mais ou menos adaptado na sociedade. Né? Aquele cara que tem, né, algum contato com a civilização, mas vive, mora, a maior parte do tempo está lá na sua tribo, na sua sociedade, né? Enfim. Se ele for semi-inimputável, ele vai ter as regras da semi-inimputabilidade que vamos ver mais adiante, tá bom? E se ele é inimputável, se ele não tem qualquer integração com a sociedade, o cara ainda está lá, né? Dentro ainda está lá, sem contato nenhum com a civilização, sem contato nenhum, não sabe de nada, né, com a civilização, a regra é que ele seria inimputável, tá bom? Então não vá dizer que automaticamente o Windows é inimputável, porque automaticamente não é, né? Tá? Vamos seguir agora. Tá? Ó, desenvolvimento mental retardado. O que é o desenvolvimento mental retardado? É o estágio de desenvolvimento mental. Oi. Só é bom lembrar, né, que para quem vai fazer prova de Delta, é importante estudar aqueles direitos da personalidade, direito civil, né, que acaba caindo muito em prova, né? Então, assim, para quem vai fazer direito civil, Delta vai ter lá direito civil, então aqueles temas direito da personalidade cai muito em prova, né? Inclusive a questão do índio, a capacidade do índio é regida por lei especial, né? Então tem esses dispositivos. Então, para quem vai fazer, é muito importante, né, estudar. Eu estava até fazendo as questões um dia desse, e falei até com Bárbara, né? Bárbara falou comigo, e a gente viu que cai muito, assim. É um sistema que mais cai, a parte geral, aquele direito à personalidade é muito bom, né? Beleza, ficou aí a dica, o bizu de Wendel. Quem vai fazer Delta aí, que vai cair em direito civil, né? Capacidade, pau na máquina, estudar lá direito civil, né? Direito civil. Que eu acho que, inclusive, o Wendel poderia dar aula aqui para direito civil. O Wendel fica chorando, mas ele poderia dar aula para direito civil aqui, né? Vamos lá. Desenvolvimento mental retardado é o estágio do desenvolvimento mental que não se compatibiliza com o estágio da idade cronológica do indivíduo. Né? O indivíduo ele tem uma idade cronológica, mas o seu desenvolvimento mental, né, ele está retardado, ele está lento, ele não acompanha, não se compatibiliza com a idade cronológica. Né? E não leve em consideração aqui aquela brincadeira que eu digo, né, que homem só amadurece até os 12 anos de idade, né? Depois ele só envelhece. Ele só envelhece. É praticamente criança sempre, homem, né? Sempre falando besteira e sempre lesa. Né? Então, não leve em consideração essa brincadeira, tá? É algo de cunho biológico, realmente aí. Ó, o surdo-mudo, ele não é automaticamente inimputável, tá? Atenção para isso. Surdo-mudo, ele não é automaticamente inimputável. Parte da doutrina diz, realmente, algumas deficiências sensoriais podem provocar o retardo mental. Né? Mas se você pensar em um surdo-mudo, que ele já aprendeu língua de sinais, que ele consegue se comunicar, que ele conseguiu se desenvolver, não há se falar em inimputabilidade, tá? Então, isso aí vai ter que ser verificado mediante perícia, tá bom? Então, automaticamente, assim como o índio, o surdo-mudo também automaticamente não é considerado inimputável. Pode ser? Pode, né, como qualquer outra pessoa, mas não automaticamente, tá bom? O critério é o biopsicológico, como eu já expliquei para vocês. Quanto à questão do retardo mental, o critério que a gente adota para verificar a imputabilidade é o critério biopsicológico, né? E, mais uma vez, emoção e paixão não afasta a inimputabilidade, tá? Ó, regrinha aqui. A regrinha aqui em tabela para te ajudar. Cara, eu faço essa tabela e eu te digo. Pega essas tabelas, pô, imprime o material. Ou faz à mão, transcreve a tabela à mão. Antes da prova, consulta essas tabelas. Vai te ajudar demais. Tá? Então, para fins de compreensão, né? Regras aqui, ó.
Efeitos e consequências dessa inimputabilidade. Ó. Se o indivíduo ele é inimputável, se ele é considerado inimputável, ó, em face da ausência da culpabilidade, ele recebe uma absolvição imprópria. Ou seja, é imposta uma medida de segurança, porque ele tem uma periculosidade ali presumida, né? Tem uma periculosidade. O indivíduo, ele é inimputável, então ele tem um retardo mental ou o desenvolvimento mental dele é incompleto, de maneira que ele não pode compreender o caráter desse do fato. O juiz absolve o indivíduo, mas aplica a ele uma medida de segurança, tá bom? Se ele é inimputável. Se ele for semi-inimputável, não exclui a culpabilidade. Existe a culpabilidade, tá? O inimputável, ele não tem a culpabilidade, ou seja, porque ele não tem imputabilidade. Já o semi-inimputável, subsiste a culpabilidade. Então, se subsiste a culpabilidade, ele vai ser o quê? Condenado, tá? Ele vai ser condenado. No entanto, o Código Penal autoriza que a pena dele seja reduzida de 1/3 a 2/3. Por quê? Claro, se ele não tinha total compreensão, mas tinha alguma, existe a culpabilidade, ele vai ser condenado, mas como ele tinha esse déficit de compreensão, reduz a pena de 1/3 a 2/3. Tá certo? Entendeu isso? Aí um outro detalhe aqui, tá? Um outro detalhezinho. Ó, porém, no caso concreto, dependendo do exame pericial, da perícia, fica comprovado que o indivíduo precisa de um tratamento curativo. Né? E aí a pena ela pode ser substituída por uma medida de segurança. O juiz condena o indivíduo, aplica a redução, aí, pô, mas realmente existe, esse indivíduo ele tem que se tratar. Precisa ter uma medida curativa. Vou substituir. Aí ele substitui a pena pela medida de segurança. Tá bom? Ó, adota-se o sistema vicariante unitário. Antes, o que é isso? Se é sistema vicariante, que é sistema unitário. Ó, antigamente, antes da reforma do Código Penal em 84, o indivíduo ele era condenado, aí reduzia-se a pena. Pá. Aí ele cumpria a pena. Aí depois cumpria a medida de segurança. Depois vinha o juiz, não, ele precisa de um tratamento e toma medida de segurança. Ou seja, era chamado de sistema de dupla via, ou então duplo trilho, né, o trilho duplo, ou o sistema do duplo binário. Era isso, o indivíduo cumpria tanto a pena quanto a medida de segurança. Agora, no sistema vicariante ou unitário, o indivíduo ou cumpre a pena, reduzida de 1 a 2/3, ou ele cumpre a medida de segurança. Ele nunca vai cumprir os dois. Tá certo? Deu para entender isso? Para entender, né? Perfeito. Passemos aqui para embriaguez. Embriaguez, tá? Só tá dando para compreender? Tá dando para ir até aqui? Suave, suave. Sim, sim. Antes, inclusive, Tá sim. medida de segurança não pode ser eterno, né? Não pode ser para sempre, não é isso? Pronto, beleza. Julgado. Súmula, deixa eu ver se eu tenho aqui. Súmula 527 do STJ. Súmula 527 do STJ. O tempo de duração da medida de segurança, ele deve ser correspondente, ou seja, não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. Tá? Anota aí. Súmula 527 do STJ. Tá? Súmula 527 do STJ. Ou seja, você vai levar em consideração a pena do crime em abstrata aplicada ao delito que ele cometeu, tá certo? Esse é um detalhe. Tinha uma posição do STF que dizia o indivíduo deve ficar no máximo 30 anos, né? 30 anos, que era a pena máxima aplicada, né? O crime antes da reforma trazida pelo pacote de crime, que passou para 40 anos agora. Tá? Então não é ad eterno isso, tá bom? Não é ad eterno. Pronto. Tá dando para entender até aqui, né, galera? Pronto, beleza. Ó, a embriaguez, né? Casa da embriaguez. Chegamos na casa da embriaguez. Que rufem os tambores. Daqui a pouco nós vamos sabadar, vamos tomar todas. Vamos tomar todas depois desse sábado de luta. Vai chegar um momento de glória, né? Vamos tomar uma para o que a gente merece, né? Que a gente merece. Então, vamos lá. Embriaguez. Ó. O que é embriaguez? É a intoxicação aguda, né, do organismo humano, produzida pela ingestão de álcool ou por outra substância com efeitos análogos, tá? Intoxicação aguda. Bom, na embriaguez, eu tenho algumas fases. Eu tenho uma primeira fase da embriaguez, que é a fase... Então, sabe o que é bebida? É um mês sem felicidade. Rapaz, não sei como é que vocês conseguem. Eu já tô doidinho aqui para beber. Já tomando aquela figurinha, vem me buscar, eu quero beber. Esse é o meu maior problema, né? Vai ter que fazer dieta. Como é que o cara faz dieta sem tomar cerveja? Tem que parar de tomar cerveja, né?
Prefiro tomar cerveja. Você já pensou em trocar para um destilado? Rapaz, eu Ele só sou toma até tequila. veneno, imagine Só se for tequila. destilado. Eu pensei que a Adriana ia dizer, tu já pensou em procurar o Alcoólicos Anônimos? Eu vou deixar de ser um bêbado conhecido para ser um alcoólatra anônimo. Vocês estão doidos? Eu tô Mara, eu já deixei ele de lado, ele bebe muito. Eu não sei que milagre foi esse. Ele não tá com uma cerveja na mão agora. Essa caneca de porcelana Aqui, dele, ele tá tapeando o líquido dentro. Aqui é café, rapaz. Eu só não toma veneno, o resto pode botar. Rapaz, teve uma vez que quase um nutricionista me convencia realmente a parar de beber cerveja. Porque ele disse, olha, para cada cerveja você tem que correr 2 km. Para cada cerveja você corre 2 km, porque é para compensar, né, o gasto calórico. Eu disse, cara, eu tomo uma cerveja, eu vou correr 2 km. Cara, aí eu percebi que eu sou mais preguiçoso do que cachaceiro. Porque eu fiquei com preguiça, porque eu não ia tomar cerveja. Cara, eu vou ter que correr 2 km, mas eu não tomava. Mas durou pouco. Eu estou bebendo e sem correr agora. Mas vamos lá. Fase da embriaguez, tá bom? Vamos para a fase da embriaguez. E aí, galera, eu já vi o professor antes, bebo brabo, viu? Bebo brabo mesmo. Eu não só bebo para ficar brabo, ficar violento. Esse dia foi divertido. Bora ele tá falando isso aí, porque no caso... Quais são as fases da embriaguez, Anderson? A fase eu vou começar macaco, aqui agora. Né? Macaco, tá aí, do leão. Tá aqui no slide. Pronto. Aquela velha história, tem essas fases. Eu fiquei bravo por conta de Wendel, rapaz. Que o Wendel faz um negócio, quem leva esporro sou eu, que levei caramba por conta de Wendel. Eu na minha, na paz, na chuva, levando muito carro de Wendel. Mas vamos lá, depois eu conto essa história. Que aqui vale as fases da embriaguez agora. Primeira fase da embriaguez, tá? É a fase eufórica. Quase todo mundo fica nessa fase aí, né? Que a gente chama também de fase do macaco. Né? O indivíduo começa a ficar eufórico, brincalhão, engraçado, tá? Começa a achar bonitão o Wendel quando bebe. Né? Fica todo, né? Soltinho, chegando na mina na balada. E aí, gata, tá querendo? Tá gostoso? Tá querendo? Você como é que ele disse que acha que isso é bonito? Meu Deus do céu, o Wendel para, o Wendel tá feio, cara. Tá feio de verdade. Se controla. E ele, mas não quer. Vocês viram o vídeo dele dançando, né? Vocês viram o vídeo do Wendel dançando ali, tá? Aquela dancinha dele. Eu vou postar hoje novamente, né? Mas veja só, é a fase eufórica, aquela fase brincalhão, tal, o cara fica todo soltinho, fica soltinho todo. Primeira fase. Aí, né? A gente passa para uma segunda fase, bebe mais um pouquinho, passa para uma segunda fase. A fase do leão, agitado e agressivo, fica brabo, violento, né? Fica macho todo, né? Fica macho e rico, né? E rico também, né? Deixa que eu pago isso aqui, deixa que eu pago. Não é o caso do Wendel, tá? O Wendel bebe, faz. Acertem antes, depois a gente resolve. Você acerta nada, vem cá, que conversa é essa, né? Então, veja só, tem essa fase, né, agitada, a fase do leão, que geralmente começa ali as brigas, as confusões, né? Tá olhando para minha namorada por quê? Né? No bairro começa aquela confusão, tá? Durante a primeira e a segunda fase, o indivíduo pode cometer crimes, tanto comissivos quanto omissivos, tá? Ele pode cometer crime normalmente. Né? Já na terceira fase, que é a fase comatosa, a fase do coma, ou a fase do porco, né? O indivíduo que toma todas, né? E cai lá no chão, tal qual um porco bêbado, um embriagado fica lá jogado. Essa é a terceira fase. Inicialmente, há um processo de sono. Ele começa a ficar meio sonolento e tal, né? Mas aí, com o tempo, o coma ele vai se instalando, né? Do coma alcoólico, o cara que bebe e passa dos limites, né? Nessa fase, o indivíduo só pode cometer crimes omissivos. Próprios ou impróprios, né? Próprios ou impróprios, que é o comissivo por omissão. Então, primeira e segunda fase, o indivíduo comete um crime culposo, aliás, comissivo ou omissivo, mediante uma ação ou omissão. Já na terceira fase da embriaguez, o indivíduo só vai cometer crime omissivo, seja ele próprio ou impróprio. E lembre-se que o impróprio também pode ser chamado de comissivo por omissão, para você não cair numa pegadinha, tá bom? Perfeito? Vamos passando aqui. Embriaguez. Trouxe aqui já no quadro, já esquematizado para facilitar, né? Para te ajudar a tua memória aí visual. Ó, a embriaguez, ela pode ser acidental e não acidental. Ela pode ser não acidental também, tá? Não acidental. Quando eu tenho embriaguez acidental, eu falo que eu tenho uma embriaguez por caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou força maior. Antes, o que é embriaguez? Caso fortuito. O agente, ele ignora o efeito inebriante da substância. O cara toma um remédio
não sabe o efeito daquele remédio, acaba tomando uma cerveja e fica completamente bêbado, completamente louco. Né? Ele ignora. Né? Cara, um exemplo que aconteceu aqui comigo, né? E até falei para o Wender disso. Teve um dia aqui que eu estava em casa e tal, eu senti uma dor no peito, aquela agonia, eu disse, meu Deus, eu tô infartando, eu vou morrer e é agora. Aí, pronto, peguei a roupa aqui, vesti e tal, tava saí desesperado, peguei o carro, fui para o hospital. Se eu corro, eu tô infartando, me ajuda. Tô aqui, meu coração aqui vai sair pela boca. A enfermeira foi lá, me sentou, verificou e disse: nem coração você tem. Como é que você está infartando? Brincadeiras à parte, né? Que eu tenho um coração enorme. Mas a enfermeira fez: não, senta aqui e tal. Eu fui lá, o médico examinou e disse: ó, isso é estresse, você está estressado e tal. Se afaste de Wendel. Você acaba te estressa demais. Aí, beleza. Tô lá, o médico passou uma medicação, não me disse para que era. Se é estresse, passou uma medicação. Tomei a medicação lá, ainda no soro, no hospital. Peguei o carro e vim para casa. Cara, só que eu vim com tanto sono que eu não sei nem como foi que eu cheguei em casa. Não sei nem como eu cheguei em casa. Sei que eu caí na cama e apaguei. Acordei no outro dia, bem tarde, assim. Cara, de fato, ali eu estava embriagado, mas eu não sabia que remédio era aquele. Né? Foi um caso fortuito ali. Aconteceu, nem esperava, né, que aquilo acontecesse. Eu pensei que ele passou uma receita, achei que ele passasse algum calmante, alguma coisa do tipo, né? Mas, enfim. O outro caso é o força maior, que é contra a vontade do indivíduo, né? Imagine, o cara, é o que acontece geralmente com o namorado de vocês, né, na época do carnaval, que os inimigos pegam ele à força, abrem a boca dele e fazem ele beber à força. Bora, você vai beber. Não acontece isso com o namorado? Já aconteceu isso com o namorado de vocês na época do carnaval? Que ele chega embriagado 3 dias depois, né? Chega na quarta-feira de cinza, disse: amor, meus amigos me pegaram à força, me fizeram beber, eu não queria. Acredite, isso é verdade. É um caso aí de força maior, tá? Um caso de força maior. O agente, ele ingere a bebida contra a sua vontade, né? Ele queria resistir, mas acabou bebendo. Ó, qual o reflexo disso para o Código Penal? Ó, se o indivíduo, à época do fato, pela embriaguez, oriundo do caso fortuito de força maior, ele estava completamente, né, impossibilidade de compreender o caráter desse do fato, ou de determinação conforme esse entendimento, ele fica isento de pena. Temos aqui adirimento, né? Ele fica isento de pena, tá bom? Galera, só lembra o seguinte: quando eu estou falando de elementos que excluem a culpabilidade, eu falo de dirimento, tá bom? Ó, vamos lá. Se o agente, ele não ficou bêbado, tá? Mas não foi completo, foi parcial. Nesse caso, ele não vai ter a isenção de pena. Ele vai ter uma pena aplicada a ele, porém, com a diminuição, tá? Ele vai ter uma diminuição de pena, tá certo? Tá bom? Já no caso da embriaguez não acidental, ó, a embriaguez, eu quero que você já note o seguinte, aqui, na embriaguez acidental, o indivíduo ele pode ser isento de pena ou pode ter apenas uma redução da pena, tá? Aqui, no caso de embriaguez não acidental, ela nunca exclui a pena. O indivíduo vai responder, tá? Ó, você tem embriaguez voluntária, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco, tá? Depois da aula, vamos beber para ficar bêbados. É voluntária, eu quero beber para ficar bêbado. Então, ela é voluntária, tá? O agente quer se embriagar, né? Culposa, o indivíduo não, sou acostumado a beber, vou tomar só uma cervejinha, só um copinho, não vou ficar bêbado, vou ficar legal. Quando viu, tá bêbado, né? Ficou bêbado sem querer. Então, ó, é a embriaguez negligente, tá bom? Doença. Tem uma embriaguez patológica. Eu conheço alguns caras que são alcoólatras mesmo, assim, que estão bêbados todo o tempo. É aquele cara que ele não fica ação. Ele cheirou um copo, ele já vive bêbado por vida, aquele cara. Né? Esse caso da embriaguez patológica, ela vai ser equiparada à doença mental, tá? Pode ser equiparada à doença mental. Claro que vai depender do exame de insanidade, para saber até que ponto ele compreendeu o caráter desse do fato, ou até que ponto ele poderia se determinar, porque ele pode compreender, saber o que faz errado, mas não se determina. Por exemplo, imagina um cara que é doente, patológico. O cara tá doido para beber. Ele tá agoniado, ele quer beber, mas ele não tem grana. Ele me deu um trocadinho, ele me deu R$1 para tomar um ano, eu quero para beber, não quero para comer, não é para